Olá, pessoal. Este é mais um Papo de Prateleira aqui do seu canal Agro Revenda. Antes de apresentar meu convidado, eu queria mostrar para vocês aqui a capa da nossa mais recente edição, a revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro, e traz na capa aqui o pessoal da Casa da Lavoura, do Grupo Supremax, pessoal que está faturando mais de 1 bi lá em Rondônia. Esse é o Brasil que sustenta o Brasil. E agora, falando do meu convidado hoje, tem um pouco a ver com isso tudo que eu falei, fiz questão de falar esse número aqui, porque a gente vai falar um pouco hoje de mercado financeiro, de agronegócio, o agronegócio que cada vez fica mais perto do mercado financeiro e o mercado financeiro que cada vez fica mais perto do agronegócio. E eu tenho a honra de receber aqui o Fabrício Pezente. Ele é um cara jovem, vocês estão vendo aí, um cara... Malemar chegou nos 40 anos, mas é um cara que tem muito para ensinar para a gente desse negócio de mercado financeiro. Em primeiro lugar, ô Fabrício, obrigado pela sua presença aqui no nosso Papo de Prateleira. Obrigado pela sua disposição de vir conversar conosco aqui, viu? Imagina, Carlão, é um prazer todo meu. É muito bom estar aqui. Acho que a conversa vai ser super boa. Tem bastante coisa para falar aqui, para tocar em detalhes. E obrigado por me ter no seu programa. Muito, muito, muito prazeroso. Aqui é o seguinte, o Fabrício, a gente gosta de desenhar as coisas aqui para o nosso público e a gente sabe que o setor de distribuição de insumos agrícolas está cada vez tá passando por uma consolidação gigantesca no Brasil, a gente sabe disso, você sabe muito bem. Enfim, consolidação aparece de todos os lados, né? A gente tem grupos focados nisso, a gente tem a própria indústria também criando seus próprios canais, enfim, as grandes cooperativas e grandes, como o pessoal aqui da Casa da Lavoura, gente do céu, o pessoal começou do zero e realmente está mandando ver. E cada vez mais, como eu falei, é importante o setor financeiro ficar próximo do agro e cada vez mais é importante o agro ficar próximo do setor financeiro. Escuta, como é que foi essa história aí de fundar uma... Eu não gosto muito desse negócio de falar de startup, porque eu falo assim, essa empresa que eu fundei quando eu tinha 23 anos e hoje tem 33, se a gente fosse fazer nos conceitos de hoje, quando a gente fundou, eu poderia dizer que era uma startup, mas ela não durava um mês, porque a gente precisava pagar as contas logo de cara, né? Então, eu queria saber de você, como é que foi essa história aí da Thrive? Me conta, só dá um panoramazinho de como que a sua história de vida acabou desembocando nessa história da Thrive. A história profissional tem tudo a ver com a história da Thrive, né? Eu trabalhei muitos anos no mercado financeiro e basicamente fazendo toda a parte de crédito, de análise de risco, estruturação financeira como um todo. E percebendo ali as mudanças no mundo financeiro ao redor de 2016, 2017, decidi parar um pouco para poder estudar, né? Por acaso, a minha esposa, que ela vem do mundo agro, né? Eu venho do mundo financeiro, nós dois decidimos parar ao mesmo tempo a nossa vida profissional para poder fazer um mestrado em tecnologia nos Estados Unidos, que é onde a gente até reside hoje, aqui em Boston. E aqui a gente encontrou exatamente a parte tecnológica que a gente queria usar para endereçar um problema grande que a gente via cada um dos seus lados, ela do lado agro e eu do lado financeiro, que é de crédito agrícola, né? Um problema de aproximar emprestadores e tomadores de crédito agro para poder atrair mais capital privado para o setor. Então, é mais ou menos assim que as duas coisas se relacionam, né? A nossa vida profissional anterior com a Thrive. No final do dia, né, começa primeiro, que eu fico imaginando, assim, o mercado financeiro precisa, talvez, entender um pouquinho, escutar muito, né, entender um pouquinho como é que funciona a lógica do agronegócio, né, que já começa essa lógica de colheita, né, de plantio e colheita, entre um e outro tem um tempo bastante grande. Você acha que o mercado financeiro hoje já está, vamos dizer assim, já está maduro o suficiente e o mercado e o agro também já está maduro o suficiente para sentarem todos assim na mesma mesa e chegarem num acordo, hein?
Eu diria que cada um está maduro do seu lado, né? O mercado financeiro ele tem uma maturidade do ponto de vista de entendimento de risco e de como que esse risco tem que ser remunerado. Uhum. O mercado agrícola se entende muito bem, né? Sabe exatamente os riscos reais que estão no setor, como que mitiga esses riscos, né? Isso é muito claro quando você conversa com o lado agro. Ainda falta uma ponte entre os dois, né? Eu brinco que essa ponte entre Cuiabá e Faria Lima, ela ainda é difícil de ser caminhada. Mas é exatamente nisso que as AgFintechs estão batendo agora. A Thrive começou exatamente nessa lógica, que é uma lógica muito simples, viu, Carlão? Eu comecei a perceber o quanto que existia oferta de capital para o agrícola, né? Eu fazia exatamente essa função no banco anterior onde eu trabalhava, e tinha muita gente me perguntando, né? Por que você não tem, por que você não traz bons ativos agrícolas de crédito para a gente poder investir? Uhum. E não era por falta de bons ativos agrícolas de crédito, é que realmente o mundo financeiro não estava, né, perto do mundo agro, mas existem muitos bons ativos agrícolas, aliás, muito mais do que o mundo financeiro em geral enxerga. E foi essa lógica que a gente começou, falar como é que a gente vai destravar essa análise de risco para que seja bastante compreensível pelo lado financeiro o quanto que eles estão perdendo em não investir no agro, né? Acho que essa que era a grande lógica. E deixa eu falar, isso aí era, ou ainda é, imagino, uma questão de tecnologia apenas? O que que você saiu, vamos dizer, para ligar Cuiabá, Faria Lima, você foi lá para Boston, você está morando aí nos Estados Unidos. Então, eu queria que você explicasse melhor essa geografia aí para nós, como é que isso funciona. Essa questão de tecnologia, ela sem dúvida é relevante. Teve um quê de fazer a coisa no momento certo, né? Acho que acertar no tempo é super importante. Mas, sem dúvida nenhuma, o agro, ele, até por ser um setor difícil, um setor bastante mais complicado de se colocar tecnologias, né? As coisas estão muito espalhadas no agrícola, Uhum, a tecnologia foi chegando devagar. uhum, E muito da tecnologia necessária para poder destravar essa visibilidade de risco está ao redor de dados, está ao redor de trazer os dados do campo para algum lugar onde alguém consiga pegar essa mistura e transformar em algo que seja compreensível. E está todo mundo vendo hoje que os dados estão cada vez mais acessíveis, estão cada vez mais realmente vindo do campo para dentro do mundo de tecnologia. Esse foi um dos principais fatores e o fator pelo qual aqui em Boston acabou se tornando muito fácil de ver a solução do problema. Por que eu falo isso, Carlão? Porque esse problema de emprestadores e tomadores não se encontrarem, uhum, isso já vem há mais de 15 anos tentando ser resolvido nas outras indústrias, né? uhum. Você pega crédito ao consumidor, você pega crédito educacional, você pega crédito a pequenas e médias empresas urbanas. Crédito está sendo endereçado com tecnologia já tem bastante tempo. Uhum. E agora está chegando no agro, exatamente porque a questão de dados no agro, né, foi um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Mas, dito isso, tem uma parte da sua pergunta que é super relevante. Não é só a questão da tecnologia. Pois é. A Thrive entrou num momento no setor onde o próprio governo vem tentando deixar bem claro para o setor que precisa atrair capital privado, que não dá mais só para o capital público financiar o principal setor da economia brasileira e o país agrícola mais importante do mundo, se não é agora, está se tornando cada vez mais, né? E isso é inevitável. O Brasil alimenta o mundo e vai continuar alimentando durante muito tempo. É impossível o governo financiar isso para sempre. Então, essa conjunção de tecnologia chegando no setor, com a necessidade do capital privado entrar no setor, foi um casamento perfeito, e nisso daí a gente acertou muito no momento de fazer a Tribe. Qual que é o papel das fintechs, dessas empresas? Porque se a gente pensa assim, os bancos estão aí para emprestar dinheiro para, né? O que que difere? Qual é o papel dessas empresas de tecnologia e como é que você enxerga no futuro?
eu até acho que isso é até uma provocação aqui. Como é que se enxerga o papel dos grandes bancos no futuro? Eles vão conviver ao lado das fintechs? Eles vão colocar as fintechs para dentro da estrutura deles? Como é que você enxerga isso tudo? Como é que eu enxergo isso tudo? Eu vejo da seguinte maneira. A entrada das fintechs, elas tentam fazer o papel de algumas lacunas que foram deixadas na cadeia de valor. Né? Os bancos são bons no que eles fazem, vão continuar sendo bons no que eles fazem, mas naturalmente eles são muito lentos, até pela estrutura gigantesca em geral em que eles operam. Isso faz com que você tenha muitos gaps de tecnologia que poderiam ser endereçados de maneira mais rápida. Né? A gente conversa com alguns bancos, por exemplo, em que eles falam que o tempo entre o desenvolvimento de uma nova tecnologia, alguém vira e fala, vamos fazer uma nova tecnologia, até eles conseguirem colocar a tecnologia de pé, chega a 5 anos. Pela quantidade de coisas que eles têm para poder desenvolver. Então, eles sabem o que tem para desenvolver, eles não estão perdidos no tempo. O problema é que é muita coisa e eles são muito grandes. Então, dito isso, esse é o papel das fintechs, é preencher essas lacunas, é trazer agilidade para os processos que hoje, né, no mercado financeiro você não enxerga, e naturalmente isso também faz com que elas sejam parceiras óbvias desses bancos. Eu não acredito em quebrar a roda, em vamos tirar os principais bancos do país, vamos quebrar as grandes empresas. Eu acredito muito em parcerias, mas acredito sim, naturalmente, que essas parcerias acontecem porque existe uma sinergia que vai acontecendo aos poucos. Como que eu vejo o futuro? E eu gosto muito de falar disso porque não precisa ser um vidente aqui para poder enxergar como as coisas vão acontecer. Precisa só olhar para as outras indústrias. Entendi. Né? De novo, o agrícola ele chega depois, mas ele chega. Ele é mais difícil? Ele é mais difícil, mas chega. Né? Então, hoje você olhando para a indústria, por exemplo, de crédito ao consumidor urbano, né? Você está querendo pegar um dinheiro emprestado e está passando na Avenida Paulista. Tem um monte de gente querendo dar dinheiro para você. Essas pessoas, quando vão te dar dinheiro, elas já sabem o mínimo do nível de risco que você tem, elas já conseguem fazer a aprovação e o desembolso do dinheiro, muitas vezes no mesmo dia, dependendo do volume de dinheiro que for. Conseguem fazer um processo muito mais interessante ao redor do crédito, muito mais ágil do que é feito hoje no mercado agrícola. E é normal, porque tem um monte de outras dificuldades no mercado agrícola também. Então, como é que eu vejo? Tá? De fato, a tecnologia vai tornar mais fácil o crédito chegar mais rápido, a análise de risco ser mais justa, por justiça, que eu não estou falando ser mais barato, é ser alinhado com o risco. Se é mais alto ou mais baixo, isso vai depender da análise. Mas, pelo menos, vai ser mais justo. Uma coisa que acontece muito no setor hoje é que todo mundo paga a mesma taxa de juros. Assim, se você, né, é igual para todo mundo. Não interessa se é aprovado, a taxa de juros é igual. Isso já não existe em quase todas as indústrias de crédito do mundo, porque cada um é nivelado, os juros anda junto com o seu risco. Então, é isso. Eu acho que realmente vai ter mais dinheiro para o setor, vai ter um crédito mais justo, mais alinhado e cada vez mais rápido. É isso aí que vai acontecer e não vai demorar muito. Já está acontecendo. Ó, o povo deve estar perguntando assim, Carlão está falando muito lá longe, na nuvem, agora vamos baixar um pouquinho a bola aqui, afinal de contas, e vamos dizer, aqui veio a Thrive, que já está aí, vamos dizer assim, já passou da fase do dinheiro que você botou para fazer ela, já botou da fase dos investidores, já tem uma série A aí que parece que é dinheiro pesado que já foi colocado. E eu queria saber de você o seguinte: o que é que faz a Thrive? É isso que eu quero saber. Quem são os clientes dela? O que você já está organizando aí para o agronegócio? Para você ter uma parceria com o povo da Syngenta. E o povo da Syngenta é velho conhecido aqui da plataforma Agro Revenda. Aliás, eu estou com essa revista aqui em mãos. Eu vou pedir licença para você para mostrar aqui que tem uma matéria aqui no nosso caderno de agrocooperativas, que começou agora, e tem uma matéria especial aqui, falando do trabalho da Syngenta, Syngenta e Cooperativas, a maior aliança do agronegócio brasileiro. São 6 páginas aqui falando sobre
o trabalho da Singenta, a parceria com as cooperativas, está aqui o Juan Pablo, está aqui o André Savino, o Dair, enfim, está todo mundo aqui, viu? A Materiona, se você não recebeu essa revista, eu vou te mandar ela, viu, Fabrício? Por favor, me manda. Tem que ser no digital, porque eu estou um pouco longe, mas pode ser digital. Eu mando o digital para você matar a curiosidade, mas faço questão de mandar ela impressa para você também, viu? Obrigado, cara. Escuta, fala aí, como é que é essa história? Bom, vamos lá. Onde que a Thrive atua de uma maneira muito efetiva? E é talvez por isso que eu gostei tanto do convite, achei muito legal poder falar aqui. Hoje, Carlão, quem sustenta o crédito no agro são os distribuidores. Isso é a grande verdade, né? Os números ainda não são muito claros, até porque isso não está registrado em lugar nenhum, mas as revendas, as cooperativas são os grandes credores do mercado agrícola brasileiro, né? Qual que é a grande questão ali, né? Eles fazem isso por uma questão de venda, eles precisam vender e para vender eles precisam dar crédito. Só que a grande verdade é que o custo do dinheiro para revendas e cooperativas, em geral, tirando as de crédito, é muito mais caro do que o custo do dinheiro de um banco. Tá? E o outro grande problema é, existe um limite também para a quantidade de crédito que uma revenda consegue dar dentro de uma safra. Precisa de muito dinheiro para poder fazer isso. O que acaba acontecendo nesse contexto? A revenda ou não vende mais, ou seja, vende menos do que poderia, ou acaba tendo que financiar o produtor necessariamente numa taxa cara, porque ela também é financiada numa taxa cara, é isso que acontece. Então, longa história aqui para dizer o seguinte, Carlão, é natural que o que tem que acontecer nesse setor é que o risco de crédito não fique nas revendas e nas cooperativas, é que o risco de crédito seja repassado para o mercado financeiro, né? Até porque o negócio o negócio principal das revendas não é nem financiar, né? O negócio principal das revendas é vender produto, né? É ser vender ágil, produto. é vender produto, né? Fazer o produto chegar para o agricultor no final do dia, né? É o que eu sempre falo, Carlão. Acabou que as revendas se tornaram quase bancos comerciais do interior. Né? O relacionamento que ela tem com o produtor, né? A garantia que acaba ficando nela, a quantidade de financiamento que ela tem que dar. Nesse contexto, onde que a Thrive entra? Tá? A Thrive, ela tem uma solução de crédito como um todo, a jornada inteira de crédito que vai na cooperativa e na revenda. Então, você, como um analista de risco de crédito, como um tomador de decisão de venda a crédito, você consegue fazer toda a sua jornada na Thrive, desde a entrada da aplicação do crédito, passando pela análise de risco, coleta automática de documentos, formalização, registro, no caso do CPR, dentre outros também, monitoramento do seu crédito, usando também as técnicas, né, que muita gente já está usando também de imagem de satélite, clima e coisas do tipo, e, finalmente, o pagamento. Então, isso é uma solução de crédito que revendas e cooperativas usam. O que é o lindo dessa história? O que é realmente o que é transformador nisso? Tá? Quando o mercado financeiro se aproxima de uma revenda para poder comprar os recebíveis dela, ou para poder financiar essa revenda, o mercado financeiro precisa ter uma visibilidade sobre como que a governança de crédito foi feita naquele lugar. Né? E é nisso daí que a Thrive realmente pega, porque a gente faz todo o processo de uma forma padronizada, de uma forma em que o mercado financeiro entende isso perfeitamente bem. Qual que é o segundo ponto que a gente atua bastante aqui, Carlão, que está extremamente ligado com o primeiro, é ajudar essas revendas a vender esses recebíveis para o mercado financeiro. Exatamente porque a gente participou do processo de criação desses recebíveis. Então, as coisas estão extremamente juntas, é uma atuação tecnológica junto com uma atuação financeira, por isso até fintech, né, que cabe muito nesse contexto. Essa atuação que a gente fez agora junto com a Singenta, que é um grande cliente, parceiro, a Singenta sempre à frente do tempo, aí, olhando as coisas como vão ser,
A Singenta colocou o primeiro fundo que compra direitos creditórios 100% digital. Então, toda a parte de comprar o recebível, desde a compra até a venda para o fundo lá do outro lado, tudo isso digital, onde a Thrive faz isso, junto com parceiros super importantes, como é o caso da Ace, da Agromatic, que são empresas que fazem toda essa parte. Então, isso é o primeiro que realmente acontece no mercado, né? Como que um fundo de investimento em direitos creditórios agrícola é 100% digital. Foi a primeira vez que isso aconteceu e a Thrive, junto com a Singenta, aí, que colocou isso de pé. E se eu entendi direito aqui, você está trazendo uma bela notícia aí, todo o pessoal que toda a nossa audiência aí, eu vou falar para você que aqui tem um mundaréu de gente aqui, bastante desse segmento de agro-revendas aí, que deve estar de olho nessa conversa aqui, porque tem gente, até eu falando com grandes players aí que já estão, vamos dizer assim, o povo já está numa etapa mais sofisticada, entrando para oferecer serviços financeiros de verdade. Ou seja, de repente, se eu sou lá uma revenda, eu tenho, digamos lá, 50 lojas e quero efetivamente eu hoje financiar o meu cliente é também um negócio importante. Não só eu vendo, como eu financio. Então, eu tenho, na verdade, dois negócios distintos. Se eu estou entendendo mais ou menos, eu consigo meio que esse serviço que está por trás de eu ter que financiar toda a parte de tecnologia, se eu quiser, eu posso entregar isso para trás, é isso? Pode entregar 100%. É exatamente essa lógica que a gente está trazendo e uma lógica até adicional. Você entrega para a Thrive de tal forma que qualquer outro agente do mercado financeiro, quando olhar a Thrive dentro da sua revenda, sabe o que é. Já entende, já sabe como a gente faz, já tem uma confiança no que a gente faz, já sabe como o negócio funciona. Então, naturalmente, você vai conseguir também se comunicar com o mercado financeiro de uma forma muito melhor. Tem um outro ponto, Carlão, que eu gosto sempre de mencionar, eu acho que dado que seu público é muito voltado para esse lado de tecnologia também, queria explicar isso de uma forma interessante. Você mencionou no começo da conversa que está tendo uma consolidação de revendas, que está tendo, né, as indústrias estão fazendo os próprios canais de distribuição. Em outras palavras, o canal de distribuição está cada vez mais tendo a necessidade de se profissionalizar e de se tornar cada vez mais tecnológico. Isso ajuda, inclusive, quando aparece alguém para tentar te comprar. Isso, né, querendo ou não alguma revenda, alguém vai bater na porta eventualmente e falar: tô tentando te comprar aqui. Isso a gente sabe que isso está acontecendo. Com né? certeza, com certeza. E, naturalmente, quando você entra para comprar uma empresa que ela tem tecnologia embarcada, né, que ela está preocupada em ter uma governança, em que ela tem ali toda uma estrutura profissional por trás, vamos chamar assim, isso chama muito mais atenção, isso aumenta o valor da empresa, isso tem, né, toda uma lógica ali que eu acho que quem está me ouvindo sabe exatamente do que eu estou querendo dizer. Acho que é essa parte do tornar a empresa mais interessante aos olhos, né, de quem está olhando o mercado de consolidação. E isso também, digamos assim, se eu sou também, de novo, eu estou fazendo papel aqui de dono, aqui, sou igual meus amigos aí que tem revenda e tal, eu sou dono de uma rede de revendas. Você consegue também, não sei se isso, como é que é isso, mas com o seu olhar, de repente até me dar uma consultoria nisso, e falar assim, ó, você precisa melhorar esse ponto aqui, porque ó, esse ponto aqui é relevante, vocês não estão olhando para isso, é preciso olhar. Esse ponto da sua governança precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Como é que é esse? É possível pensar que esse... porque toda vez que eu penso em tecnologia, eu penso também que a tecnologia ajuda a aumentar a produtividade, ajuda a gente a ser melhor no que faz. No final do dia, mais produtividade, mais valor. Sem dúvida. O primeiro passo do que a gente faz, na primeira etapa da nossa entrada dentro de uma empresa, é fazer o que a gente chama de diagnóstico. Né? E nesse diagnóstico a gente vai conversar com os principais tomadores de decisão, vai conversar com os principais cabeças da empresa para poder dizer como que você faz hoje o seu processo. E a partir dali a gente faz uma sugestão do que a gente acha que poderia ser as principais entradas.
Uma coisa muito legal de tecnologia, Carlão, é que o que tem que ser pensado sempre é o seguinte: existe um processo hoje que todo mundo faz dentro da sua própria empresa. Qualquer coisa que você coloca no meio desse processo vai ter um pequeno impacto na partida. Só que é aquele famoso dar um passo para trás, ou talvez até reduzir a marcha da quinta para a quarta, para Uhum, depois conseguir ganhar uma sétima marcha na história. entendi. E é nisso que a tecnologia tem que ser olhada dessa forma, porque senão ela passa a ser olhada como um entrave de processo inicial, entendeu? Entendi, É, perfeito. Agora, deixa eu falar, nada, para a gente encerrar aqui nossa prosa aqui, já que eu acho que está gostosa essa conversa aqui, eu me entusiasmo, às vezes se a gente brincar, a gente passa conversando aqui muito mais tempo do que é o nosso tempo de verdade. Mas aí, eu sempre vejo que nada melhor do que a gente exemplificar as coisas, né? E você falou, então, assim, eu queria trazer esse exemplo dessa história, porque hoje estou falando com a Thrive, estou falando de uma empresa de tecnologia que tem um grande cliente, vamos chamar assim, que é a Singenta. Eu queria saber exatamente o que é que vocês. Por que é que a Singenta contratou vocês, afinal de contas? É porque o povo lá da Singenta eu conheço bem, o povo é enjoado, o povo né, eles é são exigente. exigentes. Esse enjoado meu é um enjoado caipira, um enjoado que o meu avô me ensinou, assim, enjoado no sentido de exigente, entendeu? Então, assim, Eles prezam pela qualidade pois é. e eles prezam também por serem os pioneiros, vamos chamar assim, em muita coisa no setor, né? É uma empresa líder, né? É uma empresa líder do segmento, não tenho o que falar. Aliás, eu vou te falar da Singenta, eu fico muito à vontade de falar da Singenta, porque eu entrevisto aqui povo de todas elas, né? E entrevisto um executivo que muitas vezes o cara é presidente de uma concorrente da Singenta, mas o cara já trabalhou na Singenta, e todo mundo que trabalhou na Singenta tem o maior orgulho de ter trabalhado na Singenta, todo mundo faz Verdade. questão de falar da Singenta. Então, eu fico muito à vontade aqui de falar da Singenta, porque realmente a Singenta é uma empresa que tem, vamos dizer assim, um reconhecimento das pessoas enorme, muito grande, né? Exatamente. Bom, foi um projeto muito legal que a gente fez, que acabou de ser entregue agora, tem algumas poucas semanas. Uhum, A Singenta queria fazer o primeiro fundo de compra de direitos creditórios agrícolas digital, né, uhum, 100% digital. E por que isso, Carlão? Acho que isso é relevante de se falar. Você tem várias fontes de custo, né, de fazer o crédito ficar caro. uhum, Uma dessas fontes é a análise de risco. Né? Fazendo uma análise de risco cada vez mais apurada, você consegue reduzir o custo, se a análise assim se provar. O outro ponto é o operacional. Então, você tem dois grandes sugadores de custos aqui nessas operações de crédito. uhum, É você fazer uma análise bem feita ou não, o tempo que você faz para essa análise, para todo o processo de crédito acontecer. Tudo isso gera custo. uhum, A digitalização desse processo, de ponta a ponta, faz com que você reduza muito o custo operacional. Muito. E isso foi uma visão muito legal que eles tiveram nesse projeto, porque realmente você tem que colocar de pé uma digitalização que não é fácil no setor. E uhum. para isso eles confiaram na gente, é uma coisa que eu sou muito grato, confiaram, eles fizeram uma diligência grande em várias empresas do setor, escolheram a gente no fim, falaram, vocês estão preparados para poder entregar não só a parte de análise de risco, mas também a parte de digitalização. E com isso a gente fez, né, o lançamento desse fundo, que passou aí quase 9 meses sendo estruturado, até pela parte de tecnologia, e foi muito bem sucedido mesmo. Eu, né, acho que não posso falar pela Singenta, mas eu sei que pelo lado dos prestadores de serviço de tecnologia, tanto a Thrive, quanto a ACE, quanto a Agromatic, a própria Ecoagro, que é a gestora desse fundo, todo mundo está bastante feliz, super satisfeito com o resultado. E o impacto, no fim das contas, acho que para o público aqui, né, que está ouvindo, o impacto é uma estrutura de financiamento cada vez mais barata. O que vai acontecer é que exatamente isso torna todo o fluxo mais operacional, mais ágil,
consequentemente, essa taxa reflete lá na ponta para a revenda e para o produtor mais barato. Quer dizer, no final do dia, todo mundo fica feliz, é isso? Então, vamos, para recapitular, você, obviamente, ficou muito feliz, porque você foi escolhido pela Syngenta, e todo mundo que é escolhido pela Syngenta tem que ficar muito feliz. Aqui o Fala Carlão é escolhido pela Syngenta, já faz muito tempo que a gente faz coberturas, entrevista o povo lá, o povo gosta muito da gente, eu fico muito feliz com isso. E eu imagino que você deve ter ficado muito feliz com essa escolha da Syngenta, né, Fabrício? Mais do que feliz, acho que eu diria honrado, porque realmente é isso. Uma empresa que preza por qualidade, preza por inovação, né? É uma palavra que às vezes está banalizada, mas a grande verdade é que inovar é difícil. Você tem que tomar o risco de ser o primeiro, você tem que se arriscar a dar errado, né? Muito honrado. Acho que foi uma parceria muito legal. Na verdade, foi não, né? Uma parceria que continua, a gente continua trabalhando com eles, ficando cada vez melhor essa parte de digitalização. Porque uma coisa importante de tecnologia, ela não é nunca entregue, ela é sempre aperfeiçoada. Então, você entrega... Acho que quem teve o primeiro iPhone entende exatamente do que eu estou falando. Você tem um iPhone, se olhar o primeiro iPhone lá atrás, hoje vai parecer um lixo. Porque a tecnologia tem que ser sempre renovada, investindo. Por isso que, né, o investimento essa série A que você falou que a gente teve, investir em tecnologia é continuamente importante. Você não entrega nunca um produto, você sempre renova e está em cima dele, fazendo ele ficar melhor. Maravilha. E no fim do dia parece ter um numrão aí. A Syngenta levantou um dinheiro importante, né? Super, 800 milhões de reais é bastante dinheiro para muita gente, né? Pois é, inclusive para nós todos aqui, viu? Bom, Opa. deixa eu te falar, ô Fabrício, ó, esse possivelmente o papo de prateleira mais longo de toda a história, mas eu tenho certeza que vocês vão assistir isso rapidinho, vocês não vão nem perceber que demorou tanto tempo assim, viu? Fabrício, obrigado pela sua presença, você precisa voltar mais vezes aqui, sempre que tiver uma notícia, como você falou, é sempre um processo, vocês estão sempre fazendo, entregando novidades, então, considere aqui o nosso papo de prateleira, aqui parte aí da sua casa, parte da sua ferramenta de divulgação, porque eu tenho certeza que isso é fundamental para o nosso telespectador, para a nossa audiência, viu? Alão, foi muito legal, obrigado pela conversa, me passou super rápido, nem sabia que tinha sido tão longo assim. Pois é. E obrigado de novo pelo convite. Acho que toda vez que eu tiver alguma coisa legal realmente para divulgar, você vai ser o primeiro, pode ter certeza. Maravilha, gente. Então é isso. Esse foi mais um Papo de Prateleira. Eu quero mostrar novamente aqui a nossa revista Agro Revenda, que é a plataforma de conteúdo da distribuição agro. Dizer para todos vocês aí, para a nossa audiência, dizer para todos vocês aí, para os anunciantes, para a Syngenta, mandar um abraço lá, André Savino, Renata Mois, vocês ficam de olho aqui, que a próxima revista Agro Revenda vai trazer na capa aqui o case da Casa do Adubo, que é um estouro, um pessoal que está fazendo um trabalho extraordinário lá, e vai estar bem robusta a próxima edição. Eu espero que a gente continue batendo recorde atrás de recorde. Essa revista aqui, 212 páginas, viu, Fabrício? Nossa, espetacular, espetacular, Pois realmente rapaz. muito legal. Aliás, um abraço para o pessoal da Casa do Adubo. Eu sou da terra lá deles, eu sou do Espírito Santo, né? Eu sou. O Rafael Perim é um grande amigo, a gente fala bastante e realmente é uma empresa invejável, né? E é muito legal. Maravilha. Próxima edição vem aí, gente. Então, você já sabe, ali no comecinho de fevereiro, a gente vai trazer aqui uma matéria de capa sobre a Casa do Adubo que vai estar espetacular. Por enquanto, eu quero agradecer muito a sua audiência, dizer que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é uma vergonha. Você pega aquele botãozinho vermelho lá e aperta lá agora aquele botão, transforma ele, deixa ele ficar em cinza, né? Se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe lá o seu like, o seu comentário, mas principalmente você vai fazer igual o pessoal da Tribe. Esse vídeo aqui vai ser internacional. Acho que eles vão botar até umas legendas em inglês aqui e mandar para o mundo inteiro. Vai ou não vai, Fabrício? Vamos embora, tem que colocar, vamos colocar em inglês. Tem bastante cliente também que já está olhando isso aqui nos Estados Unidos, então acho que vale a pena. O que mais tem nos Estados Unidos é investidor, o que mais tem nos Estados Unidos é dinheiro,
E lugar onde faz multiplicar o dinheiro é aqui no Brasil, e aqui no Brasil é o agronegócio realmente é esse setor importantíssimo, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. Papo de Prateleira, canal Agro Revenda. Um forte abraço. Eu vejo todos vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Fui. Obrigado, Fabrício. Obrigado, um abraço.